Vamos começar aqui a nossa tarde. A imagem que trago é na penumbra, mas dá para perceber que é uma mulher que está aqui, não é? Isto de algum modo simboliza o quê? As dificuldades porque as mulheres passaram, desde todos os tempos, sentindo-se de algum modo marginalizadas da sociedade perante os homens. No entanto, eu pude dar, já no decorrer da palestra, dar-lhe um título a este trabalho e por isso lhe pus como título As Mulheres e a Mediunidade. Ora bem, verificamos que no ano de 585 houve um concílio numa cidade chamada Macon. E nessa cidade, nesse concílio, peço desculpa, foi abordado o tema e discutido se as mulheres têm ou não têm alma. Portanto, isto dentro de um concílio do cristianismo. Vá lá. Transcrevi esta parte, ou estudei, na obra de Leon Denis, que se chama No Invisível. De resto, a palestra baterá em dois autores, Leon Denis e César Lombroso, e, fundamentalmente, na codificação espírita e, mais especificamente, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque, se há alguma coisa em que, desde a antiguidade, a mulher se equipara ao homem, é na mediunidade, porque a mediunidade é indiferente em homem ou nas mulheres. De qualquer maneira, ficamos já com a ideia de que este assunto, de se a mulher tem ou não tem alma, foi discutido num concílio. Então, segundo as escrituras, também da obra No Invisível, a mulher é responsável pela proscriação do homem, isto é, foi a mulher que estragou tudo quando foi logo no início da criação, com aquela história da maçã. Por isso ela fica desde já responsável por este assunto. Por outro lado, ela perde Adão e com ele toda a humanidade. Estragou a caçada. Também atraiçoou Sansão, quando foi daquela história do que cortou o cabelo. Diz-nos Leon Denis no Invisível. Avançando, há uma passagem do Eclesiastes que diz o seguinte: a mulher é uma coisa, o Eclesiastes é um livro do Antigo Testamento, e declara a mulher como uma coisa mais amarga que a morte, da obra Leon Denis no Invisível. Mas quando dizemos, olha, já estragou a caçada com o Adão, não é? É minimizada, sabe Deus tem alma ou não, vamos lá discutir isto em concílio. O Antigo Testamento dá à mulher o rótulo de mais amarga do que a morte, também tirada esta passagem da obra de Leon Denis no Invisível. O Leon Denis era muito culto, não era? Diga? O Leon Denis era muito culto. Era muito culto. Sim, isso está mais do que visto. De resto, é um dos clássicos do Espiritismo, daqueles que nós apontamos de leitura quase obrigatória, porque é uma pessoa extraordinária que já tenho citado aqui muitas vezes, que encanta-me. Diríamos que Leon Denis é o poeta do Espiritismo. Foi contemporâneo de Kardec. Bom, então, há de facto uma fronteira que se abre tanto para o homem como para a mulher, que é a mediunidade. Com a mediunidade, tanto o homem como a mulher põem-se em contacto com o mundo do lado lá da vida, tendo essa característica. E isso é indiscutível, e encontramos médiums, tanto homens como mulheres, não estamos a discutir esse assunto. A verdade é que abre-se aqui a janela da imortalidade, da espiritualidade, tanto percebida pelas mulheres como pelos homens. Assim sendo, diremos que a mediunidade é a faculdade humana natural
pela qual se estabelecem as relações entre os homens e os espíritos. Verificamos que o espiritismo teve como fonte exatamente as comunicações que se deram entre os homens e os espíritos. Veio depois ser transportado para toda a obra básica do espiritismo. Diferente da mediunidade, dessa capacidade que as pessoas possuem de contactar e aperceber-se com o mundo espiritual e receberem de lá informações que ao nível terreno não teríamos, existe um outro tipo de situação em que nós vamos, às vezes, e muitas, confundir médiums com adivinhação, com comércio, com cartomância e por aí fora, que está diariamente na nossa comunicação social. E às vezes é um problema. Então, por isso, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, ela pode ser explorada em sentidos que não são tão razoáveis e tão, digamos, transparentes. E a isso chamaremos mediunismo. O mediunismo designa as formas primitivas da mediunidade que fundamenta as crenças e as religiões antigas. É através foi, especialmente nas religiões antigas, nas crenças, que as pessoas se basearam, indo buscar a informação dada por médiums. E esse tipo de tarefa, ou digamos que de passatempo, a que muitos médiums ainda hoje se dedicam, não é a melhor forma de mostrar a mediunidade ao mundo. É a capacidade que possuem, é a faculdade, digamos assim. E então chamamos a esse tipo de artes, digamos assim, o mediunismo. Que fazem as pessoas, fazem da arte, do talento, da mediunidade, um modo de vida. Como nós temos ouvido, basta estar olhos abertos e de vez em quando ligar o televisor. Por isso, sendo a mediunidade uma faculdade orgânica inerente ao ser humano, ela é de todos os tempos, desde sempre, desde que o homem é homem, que esta faculdade se manifesta. É claro que ela há de ser, de algum modo, ligada e manifestar-se consoante o espírito que a recebe. Se for um espírito, de algum modo, pouco evoluído, as comunicações hão de se basear no conhecimento que ele contém, porque senão não é capaz de transmitir algo que não sinta. Se tiver um nível muito baixo de conhecimento, a comunicação vai estar relacionada com, digamos, a massa que está dentro daquele espírito. Se eu for pouco evoluído, não consigo transmitir aquilo que um espírito muito evoluído está para me dizer. Porquê? Porque eu não tenho, digamos que, combustível para, de algum modo, transportar para o mundo aquilo que estou a sentir. Não há ferramentas que cheguem. Por isso, o Espiritismo aconselha a quem, de algum modo, tiver a faculdade da mediunidade a desabrochar, que estude o Espiritismo de modo a alargar o leque de capacidades de interpretar aquilo que a espiritualidade tem para lhe dizer. Bom, então, dizemos que a mediunidade é de todos os tempos, embora manifestada das mais variadas formas. E por causa disso, deslocamo-nos até, está bonita a imagem, até Roma, à Capela Sistina. Na Capela Sistina encontramos pinturas de Miguel Ângelo e encontramos esta coisa curiosa. Reparem, ali nos triângulos são mulheres, aqui, ali, ali, isto é só um pequeno extrato. Não sei se eu me estou a fazer entender. Não. Não? Então deixa cá ver essa coisa.
Oh, Lucas, eu vou dar cabo disto, mas não, pronto. é carregar aqui no Ah, é carregar? Ok. Isto não seja para mim dos meus olhos. Existem os apontadores. Aqui, estão a ver? Uma. Outra. Outra. E isto é só um extrato do teto. Quem é esta gente? São médiuns da antiguidade que decidiram, quem decidiu fazer a capela, pintá-la desta forma, retratar ali gente da antiguidade que tinha a característica de ser médium, e são mulheres. Estão no teto da capela. Eu estive lá outro dia, deixaram-me lá ficarem 1 hora a olhar para o teto, eu já não aguentava aquilo, esqueceram-se lá de mim. Bom, mas tive tempo de ver aquilo bem visto, isto é verdade, por causa dos meus ouvidos. Bom, interpretei mal o recado. Isto para dizer o quê? Quem é esta gente? São mulheres da antiguidade que eram médiuns. Temos aqui agora todo o teto, em que se podem ver então as 5 médiuns que eu vou referir, estão aqui estes, e estão nos triângulos as outras. Quem eram estas pessoas? Eram, e estão retratadas, através de Miguel Ângelo, como as sibilas, ou pitonisas. Estão retratadas no teto da Capela Sistina, pintadas, claro, 5. Elas eram médiuns, especialmente na Grécia, na Velha Roma e por aí. O que é que estes médiuns tinham de características? Normalmente eram pessoas novas, que revelavam um certo grau de mediunidade, levavam-nas para lugares onde houvesse emanações do sol, tipo nos Açores, que tem aquelas fogaréus de umidade, e depois sentavam-se num banco com uma bacia na mão e recebiam aquelas emanações que vinham debaixo da terra e davam aquilo que determinadas mensagens, aquilo que nós chamamos oráculos. Estas pitonisas ou sibilas não falavam claramente, eram médiuns, mas não davam a mensagem clara. Estavam ali os sacerdotes daqueles templos onde elas se encontravam, especialmente em Delfos, por exemplo, e então o que é que acontecia? Elas entravam em transe e davam comunicações, mas eram confusas, isto é, eram capazes de imitar o som de um passarinho, o som da água, um gemido de tristeza, que depois os sacerdotes, homens, que estavam ali ao lado, iam então, digamos que traduzir e passar, normalmente aos guerreiros que iam ali à procura de informações vindas do deus Apolo, de uma forma geral, para aquilo que iria, para adivinhar aquilo que se iria passar nas guerras. Então, estas almas, estas escrituras, tinham, portanto, esta característica e estavam ali durante muito tempo, digamos, ao serviço daqueles sacerdotes que ali se juntavam, e de uma forma geral tinham um fim, passando os anos, não muito agradável. Normalmente eram relegadas para segundo plano, nunca tinham formado família e, portanto, por ali acabavam, passa a gíria, de uma maneira triste. Bom, então vamos lá ver, só por curiosidade, quem são estas almas que estão retratadas no teto da Capela Sistina. A Sibila Pérsica, a Líbica, a Sibila de Cumes, ou Cuma. Esta Sibila tem uma história muito interessante, porque é a única que está retratada como velhinha, não é? Assim tipo eu, pronto. Reparem, no rosto já é de uma pessoa muito marcada pela vida, e isto foi um problema, porque é assim, ela tinha pedido ao deus Apolo que lhe desse uma vida muito longa, e ele acedeu, porque, pronto, tinha uma certa afinidade. Só que ela se esqueceu de lhe pedir que fosse uma vida longa e jovem.
E aí estragou tudo, porque depois nunca mais acabava a vida e ela já estava velha como tudo. Pronto, isto é de facto uma lenda que pode ou não ter alguma ponta de jeito, mas que fica a informação. Depois temos ainda a Sibila Délfica, que está lá. Tem de ter cuidado com o que se pede a Deus, não é? Diga. Tem de se ter cuidado com o que se pede a Deus. Aí é que está, olha, está a ver, Lucas, já vem da antiguidade. E finalmente temos a Sibila Eritreia. Portanto, são estas 5 que estão lá estampadas no teto. Esta Sibila, pelo que diz a história, previu que havia de haver um juízo final, a vinda de Jesus à Terra e o fim do mundo. Portanto, foi uma médium muito para a frente, não é? Naquele tempo. Entretanto, encontramos já mais para os nossos lados da nossa era. Isto é bonito, não é? O que é que já estava farta? Uma passagem no Evangelho de Jesus, também dedicada aos médiuns, que tem como título Dom de Curar. Isto também é próprio dos médiuns. Há médiuns de cura, não é, que têm a característica de curar através dos espíritos. É preciso que se note. Ninguém é capaz de curar, seja o que for, de um modo mais espiritualizado, se não tiver por trás algum espírito que tenha esse conhecimento. Bom, e isso ainda podíamos dissecar mais, mas não é o tema de hoje. Bom, então o que é que diz o Evangelho? Curai os enfermos, disse Jesus, ressuscitai os mortos, limpar os leprosos, expelir os demónios, dai de graça o que de graça recebeste. E aqui é que está o 31. É que, tal como tínhamos falado atrás, há muita coisa por aí que de graça não tem nada, não é? Bom, então vamos ver. Isto está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E Allan Kardec acrescenta no Evangelho segundo o Espiritismo, referindo-se mais especificamente à mediunidade gratuita. Outro dia tive a oportunidade de falar aqui no centro que há muito comércio por aí e, portanto, é sempre bom frisar que tudo aquilo que se passa aqui no centro é gratuito, tanto no campo humano como no campo da espiritualidade, no campo mediúnico. Então, o que é que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Ou seja, a característica que tem o médium de transmitir determinados ensinamentos, ele não trabalhou para isso. Portanto, não tem o direito de estar a cobrar. Não se esforçou, ok? Então, vamos continuar. Mas a mediunidade é de todos os tempos. Por isso, vamos pegar agora um pouco na Idade Média. Como é que lá para trás no tempo tivemos a conversa da Palestina. Agora vamos ver da Capela Sistina. Na Idade Média, como é que as coisas processaram? Porque houve um grande sururu durante a Idade Média. E foi assim. Na Idade Média temos, de uma maneira ostensiva, as feiticeiras e as bruxas. E aqui também notamos que neste mundo sempre houve muito mais bruxas do que bruxos. Ninguém diz vai ao bruxo, para não, só diz vai à bruxa. Ou seja, as mulheres têm uma certa tendência para o disparate. Bom, e então trazem-nos estas belíssimas gravuras. E nós pensamos, bem, mas isso são coisas da Idade Média, é o que vamos ver a seguir.
Na obra Hipnotismo e Mediunidade, já falamos, já temos aqui uma gravura que nos transporta, sabem aonde? A Lisboa. E vamos referir a obra Hipnotismo e Mediunidade de César Lombroso. César Lombroso é outra figura importante na história do espiritismo. Este indivíduo era italiano, Milão, era um pesquisador a nível da criminalidade, portanto, era médico, psiquiatra, fez um trabalho imenso, porque ele achava, estudava, que dependendo do formato do crânio, assim eram os delinquentes. E dedicou muito da sua vida a pesquisar esse tipo de situação. Tem um museu imenso que pode ser visitado, está disponível na internet. Bom, então César Lombroso era fundamentalmente uma pessoa da terra, que baseava toda a sua pesquisa em coisas básicas, palpáveis, e pouco virado lá para a espiritualidade. Acontece, porém, que a determinada altura da vida ele decide, e já depois iremos ver porquê, decide investigar o que é que se passa ao nível das feiticeiras e das bruxas durante este tempo. E o que é que ele vai descobrir? Ele faz uma resenha de várias zonas da Europa, nomeadamente também em Itália, em França, e descobre o quê? Que no topo da bruxaria está Portugal. E diz César Lombroso, transcrevendo desta obra Hipnotismo e Mediunidade, que temos aí na nossa biblioteca, e é um mundo. Tem como título Portugal. Não há país da Europa onde os impostores ganhem tanto dinheiro quanto em Portugal. Aí são as velhas, 22 velhas, que predizem o porvir, preparam filtros de amor e executam outras obras de feitiçaria. Isto é importante que a gente saiba, não é? Em Lisboa, o bairro onde... Está a ver porque é que eu fui lá ontem, Lucas? Em Lisboa, o bairro onde predominam é chamado da judiaria ou moraria. Está aqui o endereço. O Weltspiegel, assim se diz, anota que a Idade Média revive naquelas espeluncas. As pitonisas leem o futuro na água, no chumbo, no espelho, nas borras de café e preparam as suas drogas segundo todos os preceitos da arte, com os ossos de mortos, cérebros de cão, peles de gato e cauda de salamandra. A polícia intentou muitas vezes pôr termo a estas comédias de superstição, que repetidas vezes degeneram em tragédia, porém sempre em vão. Tem, pois, uma chamada para 48, indicando qual é o jornal de que foi buscar onde está esta publicação. É o Weltspiegel, número 48, de 1907. Por isso, temos aqui já um cartão dourado para a nossa terra, não é? De um sabedor. Andando no tempo, verificamos que, ainda na Idade Média, a mulher está sempre no topo da desconfiança. No entanto, acontece também na Idade Média que é criado pela Santa Sé um tribunal que se chama Santa Inquisição. E aí as coisas começaram a ficar mais sombrias para as mulheres que possuem esta característica. Foi o que aconteceu com Joana d'Arc, que
está aqui nesta imagem, e em que Joana d'Arc é de facto uma figura muito querida de Leon Denis, como falámos há bocado. Aliás, ele tem uma obra só sobre Joana d'Arc. Ela era pastora numa região da França que se chama Lorena e, ouvindo vozes, acabou por se disponibilizar para ajudar o rei de França numa guerra que a França estava a travar contra os ingleses e que ela própria acabou por de algum modo comandar as tropas francesas e a batalha foi ganha. Ora bem, Joana d'Arc, porque dizia, quando lhe perguntavam porque é que ela se atirava para uma frente de batalha com determinadas opiniões, ela dizia que eram, de algum modo, reflexo das suas vozes, como ela dizia, e as vozes atiravam-na para ajuda ao rei de França. Perante essa situação que ela mantinha, que ouvia vozes que lhe diziam isto e aquilo, o que é que faz a Santa Inquisição? Fogueira com ela. E a Joana morreu com 19 anos na cidade de Rouen, em França. Entretanto, é canonizada em 1920 pelo Papa Bento XI e passou então a fazer parte dos altares de França e de outros países. Agora é que eu vou precisar disto, porque vê-se mal, mas está ali. Ups. Aqui. Está ela com a bandeira da liberdade numa igreja. E assim, as mulheres médiuns oscilam entre ser mártires e serem santas. Ou seja, a mulher continua dentro da sua simplicidade, dentro da sua quase nulidade, e ainda hoje se aproxima, porque as mulheres não são iguais aos homens, nem ganham tanto quanto os homens para patar. Pronto. É que a Amélia, como não é mártir, é santa. Exatamente, por exclusão de partes. Está a vê-lo? Vaidade, meu Deus. Não quer saber. E faça o seu papel quando chegar a sua vez, que também já lá chegamos. Então, verificamos que, dentro da sua simplicidade, a mulher dá cartas na mediunidade, porque se atira para a frente, sofrendo, evidentemente, as consequências. Bom, até um dia. Mas agora, surge aqui uma coisa muito curiosa. Vejam bem. É bonito, não é? Muita luz, muito ouro, roupa fantástica, tocados de primeira, mas não vemos por aqui mulheres. Não é? Não sabemos delas. O que é que se passa aqui? Mas vemos moda, não é? Isso é bonito, cai bem aos olhos. Vamos ver o que é que Leon Denis nos traz, para de algum modo nos dar alguma abertura sobre essa situação, na obra No Invisível. Diz Leon Denis: o catolicismo não compreendeu a mulher, é quem tanto devia, porque de facto as grandes profetisas vinham-se manifestando ao longo do tempo, dando as suas ideias, avançando para a frente com ideias que depois iriam enriquecer a humanidade. Os seus monges e padres, vivendo no celibato, não poderiam apreciar o poder e o encanto delicado ser em que enxergavam antes o perigo. Pronto. Por um lado, eles não podiam apreciar aquela faculdade da mulher, que era profética, que era benfazeja. Por outro lado, não havia muito mais que explorar ali e nas mulheres poderia então estar um perigo.
porque elas abanavam com as suas ideias. Por isso, durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada, excluída do sacerdócio. Por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a maniataram. As suas mais belas aptidões foram comprimidas, conculcado e obscurecido o seu caráter. Isto é, dá a ideia que a Igreja Católica pôs para baixo do prato, digamos assim, as faculdades que as mulheres possuem. Parece que incomodam, mas o que encontramos a seguir ainda nesta obra é o seguinte. Já César Lombroso, peço desculpa. Diz César Lombroso: magos, padres, vestidos de mulher. É o que estava lá na imagem atrás, ok? É estranho. César Lombroso, o tal homem do materialismo sem par, pesquisador. Ainda hoje ele é conhecido em Itália como uma figura de topo. Houve uma altura que eu fui a Milão, fomos para o quarto e tal, e depois saímos para jantar, já contei que isto. E fomos a uma pizzaria. Entramos na pizzaria e dão-nos a pizza dentro daqueles pacotes de papel, não é? E quando eu pego no papel, estava lá escrito Avenida, o endereço, César Lombroso. Eu pensei, que coisa curiosa. Viemos cá parar direitinho, vendo uma personalidade destas, ao vivo e recordada nas ruas de Milão. Até tive para não comer a pizza, mas também. Bom, então o que é que César Lombroso, indivíduo que deu toda a sua vida a contrariar a espiritualidade e as coisas que os espíritas atiravam cá para fora, porque era pura fantasia. Foi uma luta tremenda. Desde os 20 anos, que publicação após publicação, ele sempre contrariou, de algum modo desdenhou daquilo que Allan Kardec, ao fim e ao cabo, tinha lançado no mundo. E diz César Lombroso: sente tão grande o desprezo pela mulher entre os povos selvagens. Isto é um estudo que ele faz recuando o tempo. Parece bastante estranho o facto de que, exatamente entre os selvagens, entre os povos mais antigos, os sacerdotes e os magos adotassem vestes ornamentadas e pode-se dizer a aparência da mulher. Mas a supremacia da mulher sobrepôs-se a todos os esforços, porque se baseava nas suas condições orgânicas. Era escusado lutar, porque aquilo que a mulher deixa transparecer cá para fora é fruto da sua própria sensibilidade. É claro que, vendo a reencarnação, nós sabemos que a mulher, que o espírito tanto encarna como homem, como mulher, precisando de todas as experiências que a vida lhe faculta para evoluir. A verdade é que, se um espírito encarna como mulher, ele vai durante muitas encarnações, todas aquelas que forem necessárias, explorando a parte feminina. Como se nós andássemos na escola, não dávamos a saltar de uma turma com características masculinas para outra turma com características femininas. Não faz sentido, porque íamos alternando a aprendizagem. Não. Vamos fazer tudo dentro de um determinado patamar. Portanto, se a mulher encarna com sexo feminino, ela vai ter muitas experiências dentro daquele sexo e, claro, que vai refletir as anteriores, tornando-se um ser diferenciado do homem como ser humano. Então, voltando a César Lombroso, a supremacia da mulher sobrepôs a todos os esforços, porque se baseava nas suas condições orgânicas. Tem de si próprio, tem ao fim e ao cabo do seu coração.
da sua sensibilidade. Vocês já repararam que a mulher sensibiliza-se ao ponto de chorar e os homens não? É um facto. Deita cá para fora o melhor da sua sensibilidade. E é por ser mulher? É. Inferior? Não. Nem inferior nem superior. É mais quando estão a cortar a cebola. Não é, não. Não venha com histórias porque sabe... O Lucas está sempre a contrariar, já repararam? Agora, o fim deste texto. Então, uma vez que não havia nada a fazer, isto não sou eu que digo, é César Lombroso. Então só restou aos sacerdotes o recurso de dizerem: sejamos mulheres. E porque o hábito faz o monge, assim começaram a vestir trajes femininos, deixando de parte todo o resto da vestimenta de guerreiros. Está aqui a explicação de César Lombroso para o luxo, para a ostentação, para roupagens fantásticas que nós encontramos dentro das várias igrejas. Então, vamos continuar. Sendo tão grande o desprezo, já tínhamos visto aqui, ele acaba por, o sacerdócio de uma forma geral, e não nenhuma religião especificamente, então resolvem ser mulher, pelo menos na aparência, e nos colares, naquelas coisas para ir para a cabeça abaixo, os tocados, enfim, é uma coisa fantástica. Voltemos agora os nossos olhos para o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos vem, de algum modo, revolucionar tudo aquilo que dissemos para trás. Porque traz ao de cima a beleza da faculdade mediúnica nas mulheres. O Livro dos Espíritos, esta é uma das primeiras edições que trago aqui, é lançado em Paris, no dia 18 de abril de 1857, no Palais Royal, Galeria de Orleans, é de Antu Livreiros. E o que é que acontece aqui? Saltam as mulheres para a ribalta. Já no início da aparição do espiritualismo no mundo, nós tivemos, nos Estados Unidos da América, como figuras de topo, duas raparigas. Não foram dois rapazes. Foram as irmãs Fox. Vindo cá para a Europa e colaborando com Allan Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, duas meninas Baudin, duas irmãs. Já na revisão do livro, a senhora Jaffé, mais uma senhora. Então, as mulheres atiram-se para o mundo. Não estou a tirar o mérito aos cientistas, porque Allan Kardec foi uma figura de topo na espiritualidade, porque tinha bom senso. Por isso, o espiritismo revitaliza, digamos assim, traz para a ribalta as características da mulher como médium. É que as mulheres arriscaram, sempre. E arriscaram também, e os espíritos assim o entenderam, a tirar-se para a frente para ajudar Allan Kardec. Agora, porque é que isto acontece? E vamos novamente a Leon Denis na obra No Invisível. Diz ele, este era mais meiguinho. O César Lombroso, o tal da roupa, esse era mais, digamos que, humano, duro. Não, Leon Denis era outro estilo de pessoa. E diz ele, a grande sensibilidade da mulher constituía o médium por excelência, capaz de exprimir, de traduzir os pensamentos, as emoções, os sofrimentos das almas, os altos ensinos dos espíritos celestes. E, de facto, dentro da ligação do centro espírita à espiritualidade
digamos que necessitada, aos espíritos que aparecem no centro em busca de auxílio, a mulher sensibiliza-se mais com aquela dor. Parece que consegue transferir para si própria a dor do espírito que se está a manifestar através dela. E durante a minha longa carreira, não tenho diploma, mas pronto, como doutrinadora aqui no centro, não foi uma vez, nem duas, nem três, que eu limpei as lágrimas à médium, ao médium, enquanto recebe um espírito necessitado. E isso diz muito. Sensibilizam-se com o ser cuja mensagem estão a transmitir. Por isso, é de facto notável aquilo que se passa ao nível da mulher como medianeira do amparo e também do conhecimento. Embora existam excelentes médiuns no mundo, eu não estou a dizer o contrário. Hoje estou a focar o papel da mulher dentro da atualidade, ok? Diz ainda Leon Denis, na aplicação das suas faculdades, encontra ela profundas alegrias e uma fonte viva de consolações. Isto é, enquanto a mediunidade nos homens nunca foi tocada, nem passou despercebida, nunca foi, digamos, atacada, foi alvo de algumas tropelias, a mulher sempre se atirou para a frente e sempre comeu por tabela, por ter essa força de vontade de transmitir o que lhe vai na alma. E é claro que, com o Espiritismo, as mulheres encontraram a sua praia. Porque encontram no Espiritismo tudo aquilo que podem extravasar ao nível do sentimento. O Espiritismo foi ouro para as mulheres, porque são reconhecidas de facto como medianeiras. Então, vamos agora entrar já na parte final da palestra e eu trago-vos um caso que é para a gente não ficar mal com os cientistas, claro. Os cientistas são cientistas. Agora, as mulheres são aquelas que se prestam à experiência. Também há mulheres cientistas, não é? Diga? Também há mulheres cientistas. Sim, mas os cientistas são de topo, têm mais capacidade de investigação. A Marie Curie era mulher e era cientista. Ganhou Vamos tentar não entrar por aí, Lucas. Ok. São hoje à noite e ainda temos que falar. Bom, então, para a gente fazer as pazes com ele, é melhor fazê-las já aqui, não é? Eu trouxe um caso passado exatamente entre um cientista de topo, que já foi aqui, biografado à força toda, e merece, e uma médium iletrada. E vamos ver o que é que aconteceu. Quem é o cientista? César Lombroso, que apesar de ter criticado a força toda, acabou por cair na rede da espiritualidade já mais na segunda metade da vida. Só este indivíduo dava, de facto, uma palestra ao meio dúzia delas, como deu na pesquisa que o Lucas já apresentou acerca dele. César Lombroso, como dizíamos há bocado, foi um criminologista e professor catedrático italiano. Nasceu em 1936 em Verona e morreu em 1909 na cidade de Turim. Estudou medicina em Pádua, Viena e Paris. Posteriormente foi diretor de um hospital psiquiátrico e professor de psiquiatria e medicina legal nas universidades italianas de Pádua e Turim. Então está aqui uma figura de topo da Sociedade de Pesquisadores Italianos. Não tem absolutamente nada a ver com a espiritualidade. Agora,
É claro que, após o lançamento da codificação espírita, a comunidade científica do mundo agitou-se para tentar provar que aquilo que Allan Kardec publicou era um disparate profundo. E o que vieram a encontrar foi exatamente o contrário daquilo que procuravam. Experiência após experiência, foram dando a mão à palmatória, como se costuma dizer, e aceitando em absoluto as ideias que o Espiritismo defende. E fizeram-nos um grande favor, porque ao confirmarem, através das suas pesquisas infinitas, como o Lucas tem aqui apresentado, que aquilo que o Espiritismo defende é uma realidade, deram força à doutrina espírita, como é evidente. Impossível tocar aqui em todos eles, já foi feito, mas juntamos aqui, de facto, duas topas, duas figuras de topo. Um enorme cientista e uma médium e letrada. César Lombroso fazia publicações contra, mas havia indivíduos em Itália que não pensavam bem assim e estavam atentos às publicações que ele ia fazendo para ver se o apanhavam. Foi o que aconteceu com um conde chamado Conde de Chiaia, que ao apanhar uma determinada publicação, que já vamos ver à frente, de César Lombroso, resolve apanhá-lo para a sua casa, onde tinha ao seu serviço uma senhora que tinha faculdades mediúnicas extraordinárias. E essa foi a grande pedra de toque que lançou César Lombroso, apesar dele já várias vezes ter pensado que se calhar não era bem assim como ele escrevia, mas esta foi aquela que o tocou mais profundamente e que ele descreve numa obra sua. Então, quem era a senhora que o tal Conde de Chiaia o desinquietou para ir à sua casa fazer experiências com ela? Ia passar até uns serões bem passados. Eusápia Paladino. Estão aqui os dados da senhora. E diz o Conde de Chiaia na carta que escreveu e foi publicada a César Lombroso. A determinada altura: a doente é uma mulherzinha modestíssima, de modestíssima condição social, com cerca de 30 anos, robusta, iletrada e cujo passado pouco, porque vulgaríssimo, não merece ser esquadrinhado. Exatamente o contrário daquilo que se passava com Lombroso. Que nada apresenta do notável, a não ser as suas pupilas de fascinante brilho e essa potencialidade que os criminalistas diriam irresistível. Assim ele tenta pescar César Lombroso para um encontro com esta senhora. Este é um extrato da carta do Conde de Chiaia, César Lombroso, cujo título tem Una sfida per la scienza, um caso para a ciência, publicado no jornal Fanfuglia della Domenica, no ano 10, número 34. E o que é que acontece? César Lombroso aceita, mas só se puder fazer experiências com a senhora à luz clara. Como já vimos aqui noutras palestras, formavam uma câmara escura, onde a médium era de algum modo maniatada, e iam fazendo experiências com ela, eram sessões de materialização. Já aprofundámos aqui. E depois apareciam espíritos que os cientistas que estavam à volta da mesa viam com clareza. Neste caso, ele pediu que fosse feita a experiência à luz clara. E o que é que acontece? Conta César Lombroso, a determinada altura: e logo em seguida eu vi. Estávamos em semi-obscuridade com luz vermelha. Afastar-se da cortina uma figura semelhante à da minha mãe, velada, que deu a volta à mesa até chegar a mim,
sussurrando-me palavras ouvidas por muitos, não por mim que sou meio surdo. Tanto que eu, quase fora de mim, pela emoção, lhe supliquei que as repetisse e ela fê-lo dizendo-me: César, filho meu. E retirando por um momento o véu da face, deu-me um beijo. Quando revi minha mãe, diz César, senti na alma uma das emoções mais suaves da minha vida. Uma alegria que raiava pelo paroxismo, à frente da qual me surgia, não um impulso de ressentimento, mas de gratidão, para quem me a atirava de novo, depois de tantos anos entre os braços. E na presença desse grande acontecimento, tirei olvidado, não uma, mas 1000 vezes, a humilde posição social de Eusápia, que havia feito por mim, embora automaticamente, o que nenhum gigante da ação ou do pensamento teria podido fazer. E pronto, aqui temos uma sessão de materialização em que César Lombroso participou com outros cientistas e que foi, de algum modo, permitido ver a sua própria mãe, que ele já já tinha falecido há muito tempo. E esta foi, de facto, a maior força que o levou a aceitar o espiritismo como uma realidade. E pronto, era isto que trazia para hoje.